será que Tokyo 24 World conseguiu fazer o que ele prometia e trouxe um anime completamente diferente? Ou será que ele trouxe só mais um anime decepcionante? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do anime Tokyo 24 World. E antes de lançar a temporada de janeiro dos animes lá no Japão, talvez o anime que mais chamou a minha atenção tenha sido Tokyo 24 World. Não pelo que ele já tinha colocado em mangás, porque eu não conhecia, mas sim pela sua propaganda e seu trailer antes do anime sair. Porque a premissa do anime nem era super revolucionária, super que saía da caixinha. Era uma premissa que contava a história de uma menina que tinha morrido e que alguns anos depois eles recebiam uma mensagem sobre ela e aí o mistério ia sair a partir disso. Já existem vários animes de mistérios parecidos e isso não chamou minha atenção. O que chamou minha atenção foi a animação e foi o trailer que saiu dessa obra. Porque o trailer desse anime, ele era muito bonito. Tanto em questão de animação, como em questão das cores, como em questão de não falar, de praticamente ser o oposto do que a premissa passava. Porque a premissa passava como se fosse um anime só de mistério. E essa passava como se fosse um anime de mistério com superpoderes, com uma animação lindíssima. E esse mistério, esses dois mistérios, o mistério da premissa e o mistério do que seria esse anime, depois de ver o trailer, chamou muito a minha atenção. Fazendo com que esse fosse um dos animes que mais, dos novos, né, obviamente, porque saíram outros animes já na temporada de janeiro, como por exemplo o Attack on Titan e o Demon Slayer, que são animes que já são conhecidos e que eu já esperava alguma coisa, eu já estava ansioso para ver eles. Mas dos novos, do que tem premissa original, ele era um dos que mais chamou a minha atenção. E o que aconteceu? Quando saiu a obra, ele realmente no primeiro episódio, ele mostrou todo o potencial que esse anime poderia ter, em questão de história, em questão de personagem, em questão de animação. Tudo isso o anime foi perfeito no primeiro episódio. Toda a cena de ação, ela era fluida, bem feita e super coerente com cena de ação. Você via que tinha uma fluidez ali, você queria ver mais daquilo. A dinâmica dos três personagens principais serem completamente diferentes, um ser mais um hacker, um ser mais o cara de ação super-herói e o outro ser um cara mais certinho. Essa dinâmica funcionou muito bem em tela. O visual dos personagens também era super interessante, porque mesmo que você não lembre o nome de nenhum dos três principais ali, só de você ver o visual deles e da menina também, das meninas, das personagens femininas também, todas ali, elas têm características tão próprias que quando você via aquilo, eles te marcavam. É um visual que já te compra ali. Só que aí, esse primeiro episódio, ele foi tão perfeito, ele foi tão bem feito, que 48 minutos que ele tem passaram voando. Todos os outros episódios têm 24, mas esse tem 48. Tudo estava funcionando muito bem. Até a abertura e o encerramento eram super empolgantes e gostosos de se ouvir. A trilha sonora funcionava na cena de ação. Você assistir esse primeiro episódio é como se estivesse assistindo você ser um dos melhores animes do ano nesse primeiro episódio. Mas esse primeiro episódio, na verdade, foi como se você tirasse o doce da boca de uma criança. É como se você parecesse que vai dar o doce pra ela, e aí ela fica super empolgada e tira, e ela tem aquela decepção. Porque a partir daí, o anime ainda consegue ter episódios que eram bem abaixo do primeiro, em questão de todas as características, a animação, as cores do anime, que eram muito bonitas, se mantém ali, mas já estava uma qualidade um pouco menor. Do episódio 2, 3, 4, 5, você ainda vê essa característica do anime, de um mistério interessante, porque o anime conseguia terminar com boas viradas, boas cliffhangers, né, que chama. Você conseguia ficar interessado para querer ver o próximo. Você terminava o episódio e queria ver o próximo. Só que não que fosse um anime super revolucionário, como eu falei. A história, na verdade, era bem simples. Só que a ação funcionava bem e as coisas iriam... E até os piores momentos do anime também iam funcionando de certa forma bem. Só que quando chega no episódio 5 pra frente, alguém percebeu que queria mudar completamente a obra. Percebeu que eles queriam levar a obra para um outro estágio. E que com isso, para eles levar para outro estágio, eles tinham que sair de um anime de ação divertido como ele era e transformar ele num anime que tratasse de assuntos mais importantes, de assuntos mais relevantes, de causas sociais, de assuntos políticos, de desconstrução de algumas regras que a sociedade coloca. O anime resolveu ir para esse lado. Só que para ele ir para esse lado, ele teve que meio que deixar de lado o mistério, deixar de lado a ação e fazer com que os personagens funcionassem muito bem, que a história fosse muito forte, que as viradas funcionassem bem e que todos os personagens secundários fossem bons. E aí que tá o problema, porque essa não é a alma do anime. Tudo
que eu elogiei no primeiro episódio de personagem, dinâmica, tudo isso só funcionou no primeiro episódio. O episódio 2, 3, 4 e 5, o que faz eles funcionarem muito bem é a ação que tá na obra e também o mistério que é interessante. Mas os personagens em si, eles não se provam cativantes como eles eram como eles deveriam ter sido e como prometeram ser no primeiro episódio. Na verdade, eles são personagens que são chatos e desinteressantes, sendo que em muitos momentos a briga deles são tão infantil, são tão bobas, que até te deixa incomodado naquele ponto de virar os olhos vendo algumas discussões que ele tem. E isso não é só culpa dos personagens, obviamente. A culpa principal é do roteiro, que não consegue fazer com que os personagens tenham carisma, não faça com que as brigas, os conflitos deles sejam interessantes. Na verdade, são conflitos tão bobos que você sabe que se eles conversassem 1 minuto, esses conflitos não existiriam. E além disso, a história acaba caindo um pouco de qualidade. Esse anime tem uns diálogos horríveis. E aí quando você tem o ponto principal, que ainda vai convencendo o público a assistir, que é a ação, que é a animação e que é principalmente o mistério ali, e você joga tudo isso de lado pra focar em outra coisa, e você foca na pior que a obra tem, o anime cai completamente de qualidade. E tudo que foi muito bem feito nos 5 primeiros episódios é jogado praticamente no lixo. Eu não acho Tokyo 24 World um anime terrível, horrível, um dos piores do ano. Eu não acho. Mas eu acho ele um anime fraco e principalmente muito decepcionante, principalmente por esse ponto, dele criar uma expectativa em você, dele mostrar que ele pode ser melhor e ele no fim ser uma grande decepção. E por isso, e você deve estar pensando, nossa, mas o que tem de tão ruim nessa segunda parte para eles ter caído tanto de qualidade? É exatamente tudo isso que eu falei. A ação, ela acaba ficando, eles não focam mais na ação, e com isso a ação começa a virar genérica, esquecível e pior que isso, repetitiva. A ação, que era um dos pontos mais fortes, fica repetitiva. O mistério, que era super interessante, ele meio que é jogado de lado e nunca mais é explorado. Eles focam nesse ponto que eu falei, nos personagens secundários e num universo que nunca foi rico e nunca foi bem escrito e bem desenvolvido, porque o roteirista não é bom, ele não sabe trabalhar bem universo e personagens. Com isso, um anime que tinha o potencial de ser um dos melhores do ano, acaba sendo uma das grandes decepções. Concluindo, Tokyo 24 World é um anime que tinha um potencial gigantesco e, como eu já falei na crítica, ele, através de um primeiro episódio fantástico, poderia fazer isso. Você quer saber uma prova de como esse anime caiu de qualidade? O primeiro episódio ele tem 48 minutos e ele passa voando. Parece que você nem percebeu que passou esse tempo. Do episódio 6 pra frente, todos têm um tempo padrão de anime, 24 minutos. E todos parecem que tem horas de tão demorado, de tão arrastado que estava a obra, pra você ver como a qualidade caiu e como o roteirista não soube trabalhar o universo como um todo. Eu não acho, como eu falei, Tokyo 24 World o pior anime do mundo, mas ele é um anime muito fraco e principalmente decepcionante. E por isso que eu fecho Tokyo 24 World com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do anime Tokyo 24 World? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.